Vamos por assunto, vai. Vamos para aquilo que importa, certo? Show. Estou aqui com o livro. Se você já está com o livro em suas mãos, pegue aí seu livro. Nós estamos no capítulo 4, tá? Capítulo 4 nós estamos. Legal, Tainá. Muito obrigado por responder. O capítulo 4 tem o título de Por que você ainda sente um impulso incontrolável de pecar? Tá? Então, é uma pergunta válida, porque se você tem aprendido que você está morto, ou seja, a natureza pecaminosa se torna inoperante, o seu poder, o poder da natureza pecaminosa de gerar atração sobre nós foi destruído. Então surge a pergunta: por que então eu ainda sinto um impulso incontrolável de pecar? E eu começo esse capítulo falando exatamente sobre isso, tá? Que eu acabei de falar aqui para vocês. E aí eu conto uma historinha bem curtinha, na verdade, para tentar trazer clareza do porquê isso ainda acontece. Em 1862, Abraham Lincoln assinou um documento. E esse documento dava liberdade aos escravos dos Estados Unidos. Mas em 1865, 3 anos depois, ainda existiam escravos nos Estados Unidos. Mesmo que em 1862 Abraham Lincoln já tinha assinado o documento, em 1865 ainda existiam escravos nos Estados Unidos, principalmente no sul do país. A pergunta é: por que ainda existiam esses escravos? E esses escravos, eles existiam porque a informação não havia sido chegada até eles. Isso porque, esses escravos não sabiam ler. 2, estava acontecendo uma guerra naquela época e essa guerra impediu que a informação chegasse principalmente ao sul do país. Essa informação não havia chegado aos escravos ali por alguns motivos. E por não haver chegado, eles não sabiam da existência da sua libertação, eles não sabiam da existência da sua liberdade. Então eles estavam em ignorância. Anote isso daí. Por que eu ainda sinto um impulso incontrolável de pecar? Por causa da ignorância. A ignorância é trevas. Uma pessoa que está em ignorância, ela está em trevas. O diabo, ele tem governo sobre sua vida em tudo que você é ignorante, em tudo que você está em trevas. O diabo, ele é o príncipe das trevas. Portanto, se você está em ignorância, o diabo tem governo, tem domínio sobre essa área da sua vida. Porque às vezes você tem conhecimento e revelação em uma área, mas você não tem conhecimento e revelação em outra. Então, uma área da sua vida ainda está em trevas. Pelos escravos, por os escravos não saberem que eram livres, eles ainda continuavam escravos. Agora pensa comigo. Há 2000 anos atrás, Cristo nos deu a carta de liberdade do pecado. Da mesma forma que Abraham Lincoln deu uma carta para os escravos, Cristo nos deu a carta de liberdade dos escravos. Ele nos deu a libertação total dos escravos, do pecado, desculpa. Ele nos deu o poder de viver em santidade, totalmente livre dos impulsos incontroláveis de pecar. Porém, por nós não termos aprendido dessa forma, nós aprendíamos que tínhamos que lutar, nós aprendíamos que tínhamos que orar, nós aprendíamos que tínhamos que jejuar, nós aprendíamos que é uma luta constante até Jesus voltar.
esses argumentos, esses ensinos, nos manteve em ignorância, nos manteve em trevas. Então, o diabo tem domínio sobre essa área. Eu quero deixar claro que o que eu quero dizer com impulso incontrolável? Abner, você quer dizer que nós não, em Cristo, nós não vamos sentir mais desejo de pecar? Não estou dizendo isso. Vamos lá. Qual é a diferença do poder de atração gerado pela natureza pecaminosa e um simples desejo de pecar? Quando você é livre do pecado, totalmente livre do pecado, e você vive sobre a vitória do pecado, não quer dizer que você não será tentado, não quer dizer que você não terá desejos. Você sim terá desejos, você sim será tentado. Mas o poder de atração desse desejo não exerce tanta influência sobre sua decisão. É igual você sentar na mesa e você está de dieta e alguém coloca um bolo gostoso. Se você é uma pessoa livre, você vai sentir o cheiro do bolo, até vai sentir vontade de comer, mas vai escolher não comer. Agora, se você é escravo da comida, você não consegue controlar aquilo. Entende? Você vê aquele bolo ali e você fica suando, e quero saber que se dane tudo e eu vou comer o bolo. Porque você ainda é escravo, entende? O poder da tentação, o poder do desejo, ele exerce influências diferentes em quem é escravo e quem é livre. Quem é escravo sente um impulso incontrolável. Quem é livre sente apenas um desejo. Percebe a diferença? Aí você precisa identificar onde você está. Pensa na área a qual você lutou a vida inteira, seja ela qual for. Quando você sente o desejo, qual é a força desse desejo sobre você? Às vezes a força desse desejo ela é muito grande. Ou às vezes a força desse desejo é simplesmente um desejo. Por isso que não quero que você fique enganado achando que você não sentirá mais desejo, tá? Isso não existe, pessoal. Não existe. Pegar a chave? Show. Que bom, senhorita, que bom. Certo? Então, não há como você se apropriar de algo que você não sabe que existe. Aqui está o grande segredo do porquê ainda você sente o impulso incontrolável de pecar. Porque todos os ensinos que você recebeu até hoje, eles te traziam, estavam implícitos nesses ensinos que o pecado é um grande inimigo que você deve lutar contra ele. Portanto, esses ensinos te mantinham em ignorância sobre a vitória que Cristo já lutou e venceu por você. Por você estar em ignorância, você ainda tem aquele poder de pecado, o poder do pecado ainda te arrasta e te seduz para o pecado por causa de tudo que você aprendeu, certo? E aqui há uma grande chave do trabalho do diabo quanto a isso. A Bíblia diz, acho que está aqui no... Deixa eu colocar o versículo para você, que eu sei que tem pessoas que estão anotando. Porque tem um versículo que diz sobre o trabalho do diabo. Ó, o trabalho do diabo em 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. Um dos grandes trabalhos do diabo é cegar o entendimento. Então, ele está constantemente, a todo momento, procurando fechar os olhos dos incrédulos para que eles não conheçam o Evangelho. Porém, você pode dizer, Abner, mas eu não sou um incrédulo. Todos nós temos porções de incredulidade em nossa vida. Então, nós temos lugares, a incredulidade nos mantém em ignorância. Então,
o evangelho, o diabo tenta fazer com que o evangelho não chegue ao coração daqueles que são incrédulos, daqueles que nem conhecem o evangelho. Mas os filhos de Deus que já conhecem o evangelho, o diabo ainda continua lutando para que você não conheça a verdade completa do evangelho. É só você se perguntar, será que eu vivo tudo que o evangelho tem para mim? Provavelmente não. Nenhum de nós vive ainda tudo que Deus já tem para nós. Então quem é que está nos ajudando a não viver? Pensou com isso? Eu acredito que quem criou, o que eu vou falar aqui é muito forte, mas é o que eu acredito. Então, se você não concorda, simplesmente descarte essa parte e continue assistindo as outras. Eu acredito plenamente que quem construiu a ideia de religião foi o diabo. Por quê? Porque com a ideia de religião ele conseguiu construir um formalismo, ritos, regras e normas sem poder nenhum para mudar a vida de pessoas, e ele endureceu o coração da nação referente a Deus. Porque a religiosidade foi uma grande estratégia do diabo para endurecer o seu coração, referente ao que Deus já proporcionou. Por exemplo, Deus já proporcionou vitória contra o pecado, mas muitos filhos de Deus ainda vivem no pecado. Deus já proporcionou prosperidade, mas muitos filhos de Deus ainda vivem na escassez. Deus já proporcionou poder do Espírito Santo para fazer milagres, mas muitos filhos de Deus nunca viram isso. Deus já proporcionou liberdade, poder para nós andarmos no sobrenatural e no profético, mas muitos não conseguem viver isso. Por quê? Porque os corações estão endurecidos pelos rituais, pela forma sem poder da religião. Agora, se você falar que Deus está por trás disso, então não faz sentido. Agora, é por isso que eu digo que quando você luta contra o pecado com as suas próprias forças, você está anulando o que Cristo fez. Porque no momento que eu aprendo que eu tenho que orar e jejuar, e eu tenho que me sacrificar, automaticamente eu estou dizendo que o que Cristo fez na cruz não foi suficiente. E isso vai endurecendo, essas mentiras vão endurecendo o meu coração, porque elas encontraram morada no meu coração, se tornaram verdades para mim, e eu vou viver a partir delas. Não é o que Cristo fez por você que vai definir o que você vai viver, mas o que você crê vai definir o que você vai viver. Cristo já liberou tantas coisas para nós na cruz, mas nós não cremos. Nós queremos crer, mas ainda não cremos. Tem um capítulo aqui, que eu vou fazer mais para frente, uma live, que eu falo sobre os 3 passos para fazer com que algo se torne uma crença. E aí eu explico bastante o que acontece aí nesse processo, que muitas vezes você, não, eu creio nisso, mas a parada não se manifesta. Então, de verdade, você não crê ainda. Você está procurando crer. É uma verdade ainda que tem um valor grande para você, mas ela não é uma verdade que está intrínseca no seu coração. Certo? Vamos lá. Então, volto a repetir. O único terreno em que o diabo tem governo sobre sua vida é o lugar, aonde você ainda é ignorante. A ignorância é a área de atuação do diabo, porque ignorância é trevas. Ignorância, novamente, pessoal, vou dividir essa questão de ignorância, que você pode
Antes eu pensava de uma forma, agora eu penso de outra, por causa que a gente vai crescendo em revelação. Perfeito, Mauri, perfeito. Ó, Mauri trouxe um ponto muito importante. Fomos formatados àquela história de pagar o preço. Porém, o preço foi pago na cruz e os meus esforços não foram capazes de alcançar. Perfeito, perfeito. Se o preço foi pago na cruz, nós não temos que pagar o preço. Nós temos que aceitar o que Cristo fez. E é muito louco, né? Porque pagar o preço é bem mais difícil do que simplesmente aceitar o que foi pago por mim. Porém, é tanta crença, é tanta mentira instalada no coração, que agora aceitar simplesmente e receber se torna mais difícil do que desejar pagar o preço. É uma confusão, é uma inversão de valores. Abner, você tem algum texto bíblico que prove isso que você está falando? Algum texto bíblico que diz que é o fato da ignorância que faz com que nós ainda sintamos desejos? Sim, tem um texto bíblico que eu vou ler aqui para você. 1 Pedro 1,14, anote aí quem está anotando. Ó, como filhos obedientes, não se deixem amoldar ou padronizar pelos maus desejos de outrora, ou seja, os maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Pedro fala o seguinte: não deixe que os desejos de antes tomem conta de vocês, porque antes vocês viviam na ignorância. Ignorância é trevas. E agora eu vou falar novamente sobre essa questão de explicar um pouco essa questão de ignorância, porque tem alguns maus entendimentos sobre isso. Porque assim, você pode pensar o seguinte: beleza, a ignorância, né? Como a Bíblia diz, o povo falece por falta de conhecimento. Beleza, então o que acontece? A pessoa começa a falar assim: não, então eu preciso de conhecimento. Então começa a ler um monte de livros, começa a fazer um monte de cursos, começa, enfim, assistir um monte de palestras, ouvir um monte de podcasts e vai. Novamente ela volta para o esforço dela. Você percebe isso? É muito louco. Nosso padrão de vida é sempre voltar para o nosso esforço. Eu sei, eu sou assim, gente. É uma luta constante. Mas esse conhecimento aqui, essa ignorância que nós precisamos abandonar, ela só acontece por revelação. Tá? Não é obter o conhecimento que faz com que você saia da ignorância. É quando você obtém a revelação desse conhecimento. Aí sim, de fato, você saiu do lugar de ignorância. Como assim, Abner? Provavelmente você que ainda luta contra o pecado já ouviu em algum momento que Cristo já venceu o pecado. Então, ou seja, você já tem esse conhecimento. Mas esse era apenas um conhecimento intelectual, é um conhecimento de outra pessoa. Alguém transmitiu algo para você que ainda não se tornou verdade. Você tem o conhecimento, mas ainda não tem o entendimento do conhecimento. E o entendimento do conhecimento, ele vem por revelação. É quando o Espírito Santo abre o seu coração e mente para entender aquilo que está sendo ensinado. Entender e fazer morada no seu coração. É esse tipo de ignorância que você precisa abandonar. Entende? Por quê? Abner, então vou ler um monte de livros sobre o assunto. Eu vou sair da ignorância? Você vai sair da ignorância talvez humana, mas existe uma ignorância que está mais a fundo. E é essa ignorância que nós precisamos abandonar. Por isso que precisamos ter intimidade com Jesus, por isso que precisamos ter vida com Jesus, porque é Jesus, através do dia a dia, nos ensinando todas as coisas que nos faz sair da ignorância. Como aceitar o que Cristo fez na cruz e vencer na prática o desejo sexual descontrolado? Ficar firme na fé sem ter relação sexual, para mim é muito difícil. Essa é a minha grande dificuldade. Solteiro, beleza. Uma boa pergunta. Então vamos lá. Como aceitar o que Cristo fez na cruz? Primeira coisa que você precisa fazer é render, entregar. Fala assim:
Jesus, eu tenho aprendido que o que tu fez na cruz por mim me dá poder sobre o pecado, mas eu não vivo isso no dia a dia. O desejo de pecado é muito forte ainda. Então, eu não sei fazer isso por mim mesmo. Eu não sei fazer isso por mim mesmo, mas eu aceito o que o Senhor fez por mim. Eu aceito que o teu sacrifício me dá poder sobre o pecado. Portanto, eu peço que o teu Espírito faça esse trabalho em mim. É o teu Espírito que transforma-me. É o teu Espírito que muda-me. Eu não tenho o poder de me mudar. Então, eu entrego a minha vida, os meus desejos a ti e peço que o Espírito Santo limpe-me desses desejos. Amém. Mais ou menos assim uma oração que você faria. Só que as palavras que eu falo pouco importa, tá, gente? Não vai voltar depois ouvir as palavras para repetir as palavras. Não são as palavras. Eu simplesmente falei, não sou eu que faço, é tu que faz. Só que isso precisa ser sincero e totalmente de coração. E claro, vai acontecer de forma instantânea. Algumas pessoas já aconteceram, mas talvez não. Talvez você tenha alguns deslizes ainda. Só que é o processo. Você sabe que quando você está muito claro do evangelho real, da justificação, de todo esse processo que eu estou falando, mesmo que haja os deslizes, você sabe que a sua identidade não mudou. Não é porque você pecou, porque você deixou de ser santo. Não é porque você pecou, porque você deixou de ser filho. Você ainda está num processo. Então você se levanta disso e fala assim: Espírito Santo, estou aqui disponível para que o Senhor continue o meu trabalho. E claro, então quer dizer que nesse momento eu não preciso me esforçar para me afastar do pecado? Claramente que sim, pessoal. Não é um fato assim, Espírito Santo, não sou eu que faço. Aí sai tendo relação com todo mundo porque não sou eu que faço. Não é isso. Você vai fazer o seguinte: em vida, ao mesmo tempo que você deixa o Espírito Santo trabalhar em você, permite que o Espírito Santo trabalhe em você, obviamente o Espírito Santo vai te levar às boas decisões. E uma das boas decisões é se afastar de lugares a qual o pecado é natural e normal. Compreende? E mantenha-se assistindo a live, leia o livro, que aos poucos essas barreiras vão sendo destruídas. O objetivo desse livro aqui, pessoal, foi nada mais do que destruir as barreiras que estão na mente dos cristãos que os fazem continuar escravos ainda. Porque são alguns ensinamentos que a gente recebeu. A luta entre a carne e o espírito, então você tem que lutar contra os seus desejos. O pecado é um espinho na carne. E, cara, são muitos argumentos que foram ensinados e esses argumentos se tornaram crenças. Por exemplo, uma vez eu aprendi com o Rainer que as crenças mais difíceis de serem ressignificadas, de serem mudadas, são as crenças religiosas. Por quê? Pelo fato delas terem respaldo bíblico para isso. A pessoa pega um texto bíblico, nos ensinou um texto bíblico totalmente equivocado, interpretando totalmente de forma equivocada. Só que por ser a Bíblia, que para nós é algo sagrado, essa verdade, essa mentira, encontrou um lugar no nosso coração e mora lá. Por isso que as crenças religiosas às vezes são mais desafiadoras de serem mudadas. Entendeu? Beleza. Vamos ver se tem algo mais para eu ressaltar aqui para vocês. Aqui eu uso uma frase, eu já falei sobre isso hoje, mas eu quero citar essa frase que eu uso. O que se mantém apenas guardado em seu intelecto não tem o poder de mudar em sua vida. O que transforma a sua vida é o que o Espírito Santo revela ao seu coração. O que está guardado simplesmente no seu intelecto, eu li 3, 4, 5, 6 vídeos sobre o assunto, mas está guardado apenas no seu intelecto, não vai mudar a sua vida. Não tem poder nenhum.
Mas quando o Espírito Santo revela ao seu coração, ela gera transformação. Ou seja, o conhecimento, pessoal, melhora, mas só a revelação transforma. E revelação não é algo assim, você ouve a palavra revelação e fala, meu Deus, eu nunca tive uma revelação, como que deve ser uma revelação? Deve ficar quente dos pés às cabeças. Não, pessoal, é o seguinte, revelação é apenas o fator de Jesus te ensinar, ao invés de você ficar aprendendo só em livros. E muitas vezes ele vai usar o próprio livro, só que você vai ler o livro dependente do Espírito Santo. Esses dias, anteontem, não lembro, um rapaz falou assim, o livro chegou, Abner, o livro chegou, tomara que seja uma ferramenta de tomara que transforme a minha vida, alguma coisa assim, que eu leia esse livro e ele transforme a minha vida. Aí eu falei assim pra ele, cara, conversa com o Espírito Santo antes de ler o livro e fale, faça assim pro Espírito Santo, peça assim pro Espírito Santo, converse assim com o Espírito Santo. Espírito Santo, use este livro como ferramenta de transformação na minha vida, porque quem transforma é o Espírito Santo. O livro não transforma, nenhum livro transforma a vida de ninguém. Mas no momento que você pega esse livro e fala assim, Espírito Santo, use as palavras, fale diretamente comigo aquilo que respectivamente é sobre a minha vida. Aí você está lendo lá um texto, você está lendo um texto normal, que nem aqui, ó. Eu sei que você discorda em primeiro momento do que estou falando, você deve estar pensando, eu creio sim na cruz e no sacrifício de Jesus, mas eu te pergunto, você vive o resultado dessa crença em sua vida? Você está lendo normal. De repente, algo dentro daquilo que você está lendo te chama uma atenção muito maior do que chamava as outras partes. Por exemplo, o objetivo do diabo é impedir que a luz de Deus abra os olhos do seu coração. Você fala, uau, nossa, pode crer, eu não tinha entendido isso. Isso aqui já começa a ser o princípio de uma revelação. É quando o Espírito Santo abre o seu entendimento para aquilo que está no livro. E fala assim, nossa, eu sempre ouvi isso, mas nunca entrou no meu coração, nunca entendi isso. Isso é o princípio de uma revelação. Na verdade, já é uma revelação. Porém, os princípios dela. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas não é um conhecimento por intelecto, simplesmente por obter informação. Mas é uma verdade, é um conhecimento por experiência. A revelação produz experiência. Quando você recebe uma revelação, você experimenta aquilo. Não é simplesmente ler o livro de outra pessoa, mas é experimentar daquilo na sua própria vida. Então, conhecimento bíblico, conhecer biblicamente falando, é um conhecimento por experiência. É que nós viemos de uma mentalidade grega. A mentalidade grega dos filósofos, conhecimento é adquirido por informação. Ler algo e saber de algo é conhecer. Mas a Bíblia é escrita por judeus. Então ela vem da mentalidade hebraica. E na mentalidade hebraica, conhecer é só algo que acontece por experiência. Experiência. Por exemplo, se alguém te pergunta assim, você conhece o Abner? Se você tem uma mentalidade grega, você pode falar assim, eu conheço o Abner. É o que que tem Instagram lá e fala de Deus e tal. Mas se você tem uma mentalidade hebraica, se você nunca sentou na minha mesa, nunca conversou comigo pessoalmente, você não vai dizer isso. Não, eu sei quem é ele, mas conhecer de fato não conheço. Porque conhecer o Abner é algo que experiência, é só gerado por experiência. No dia que nós nos vermos, eu abraçar você, você me abraçar, nós conversarmos ali, aí sim, aí ali começa o processo de conhecimento. Entende? Só que nós adquirimos informações, esse é um grande problema da geração atual. Nós adquirimos informações e por termos a informação, pensamos que sabemos, pensamos que vivemos. Porque aí entra um outro fator ainda na questão da revelação. Porque você precisa obter a revelação, depois andar na revelação. E andar na revelação não é tão simples. Por exemplo,
A revelação eu não preciso lutar contra o pecado, eu não preciso ficar orando e jejuando no meu esforço para vencer o pecado, mas aceitar o que Cristo fez. Show. Aí de repente isso se abre para você e você fala, uau, isso é verdade. É isso, eu entendi agora com o meu coração. E passa a caminhar por isso. Só que aí vem a pressão. Qual que é a pressão? Uma tentação, algum sofrimento na vida. E quando esse sofrimento na vida vem, quando essa pressão vem, quando essa tentação vem, a sua mente já encontra o caminho familiar. Qual é o caminho familiar? Tentar lutar contra aquilo pelo esforço, orar e jejuar. E aí você vai precisar decidir viver, andar, continuar andando na revelação. Porque ter a revelação é o primeiro passo. Continuar andando na revelação é aí que está a grande coisa. Porque tem muitas pessoas que receberam a revelação, mas se perderam na revelação. Não vivem mais a revelação que Deus já deu. Eu muitas vezes perdi revelações que Deus me deu. Muitas, mais do que dezenas. E Deus me dá uma revelação, eu vivo naquela revelação por alguns meses, mas aí vem o sofrimento, vem a pressão. É aquela parada da parábola do semeador. Recebe a semente com alegria, mas a perseguição vem, que são os conflitos, os problemas, as preocupações da vida, que sufocam a semente, ou que roubam a semente, que é a revelação do próprio Deus. Então você precisa receber a revelação e você precisa andar na revelação. E isso, como que se faz, Amir? Qual que é a técnica? A técnica é tempo com Jesus, é intimidade com Jesus, é passar tempo com Ele. E quando eu digo passar tempo, não precisa se enfiar no seu quarto e ficar 4, 5 horas. É bom ter um momento secreto? Sim, eu tenho um momento secreto. Mas é quando você sai para trabalhar, você continua conversando com Jesus. Continua conversando com Jesus. Jesus, Espírito Santo, Jesus. Você está lá trabalhando, você está conversando com Jesus. Fazendo perguntas a Jesus. Se conectada ao seu coração. Porque Jesus mora no seu coração, então você não precisa ficar conectado a alguém que está lá em cima. Você se conecta a quem está aqui dentro. Sensível. Você intencionalmente remove as distrações da sua vida. Então, intencionalmente, você para de ficar rolando o feed do Instagram. Intencionalmente, você para de ficar fazendo isso. Porque você sabe que isso está sendo uma distração que impede a voz de Deus de fluir, de te direcionar, de te orientar. Por quê? Porque a voz de Deus ela é leve, ela é sutil. Deus não vem falar, Abner, faça isso, Abner. Não. A voz de Deus é tão sutil. Leve. Suave. Mas se você tiver fone ouvindo eletrônica, tá indo pro trabalho, você não vai ouvir. Entende? Você é intencional para ter tempo com Jesus. Então, para nós partirmos para o final. É isso. Eu já falei tudo que está no capítulo, mas no capítulo está mais organizado, né? Claro, está escrito. Mas eu quero resumir aqui para você. Você sente um impulso ainda incontrolável de pecar, porque impulso incontrolável é gerado pela natureza pecaminosa. Se for apenas um impulso controlável, algo suave, não precisa se preocupar, até porque você sempre terá impulsos, tá? Sempre terá impulso. A diferença é a força que esse impulso gera sobre sua decisão. Se você ainda sente esse impulso incontrolável de pecar, é porque ainda você está num lugar de ignorância. Todos os ensinamentos anteriores fez com que mentiras entrassem em seu coração e te fez colocar num lugar de ignorância. E o diabo, ele tem governo sobre o lugar de ignorância. O terreno de atuação do diabo é a ignorância, porque o trabalho dele é cegar o entendimento, que é aquele fator de quando você aprende, mas parece que não entra. Esse há um trabalho, e uma das estratégias do diabo foi a religiosidade. Certo? Mas agora você aprendeu que além de Jesus morrer pelos seus pecados, ele te deu o direito de viver vitória total sobre o pecado e viver uma vida de santidade de forma natural. Nada de santidade, eu sou santo, nada de esforço para ser santo, mas sim uma santidade gerada pelo Espírito, porque essa é a única santidade verdadeira. Santidade não é colocar saião, não é colocar cabelão, colocar roupão, colocar terno, paletó, falar
de forma certinha, andar só com os crentes. Isso não é santidade. Santidade, ela é gerada pelo Espírito. É quando você abandona as rédeas da sua vida, o controle da sua vida, e fala assim: Espírito Santo, eu não consigo me transformar, transforma-me. E o Espírito Santo em você começa a transformar o seu caráter. E aí não é sobre não poder fazer, é sobre não querer fazer. Não é sobre eu não posso olhar pornografia, eu não posso me masturbar, eu não posso beber álcool, eu não posso usar droga, eu não posso. Não é mais sobre eu não posso, é sobre eu não quero, é sobre eu nem penso nisso, é sobre eu não tenho mais desejo disso. Isso é o real evangelho. Imagina Jesus morrer na cruz para você ficar: eu não posso pecar, eu não posso fazer. Mas que sacrifício de porcaria seria esse? Que sacrifício fraco seria esse? Aí Jesus morre pelos seus pecados e você tem que viver a vida inteira lutando para não pecar. Que sacrifício incompleto. Mas o sacrifício de Jesus não é incompleto. Ele é definitivo. Ele é suficiente. Então o Espírito Santo em você está trabalhando no seu caráter. E se você abandonar o controle, e se você chegar para ele e falar assim: Espírito Santo, eu não sei fazer, eu não sei como, eu me rendo, e o Espírito Santo vai gerar em você uma santidade natural. Entendeu? Perfeito, é isso. Não entrar em um desafio sozinho, convidar o Espírito Santo e olhar para a cruz. Perfeito, é isso. Ok? Show, pessoal. Fomos para... Essa foi a live 4, certo? Live 4, porque você sente o impulso incontrolável de pecar. A live vai ficar salva aqui no feed. Mais tarde aí, se possível hoje, eu ainda subo ela para o YouTube e coloco no grupo, tá? Você está no grupo de WhatsApp? O grupo de WhatsApp é onde eu mando mais informações lá. Em breve esse grupo eu vou começar a abrir para perguntas, tá? Não sei se nós vamos fazer algo mais próximo. Então provavelmente em algum momento desse ano ainda, se possível mais perto, eu vou fazer algum evento presencial neste assunto, né? Que aí já pode até ser o lançamento do próprio livro. E quem vai ter a oportunidade primeiro de participar vai ser aqueles que estão no grupo, ok? Eu tenho colocado o link nos stories, tá? Pede para mim no direct que eu envio o link do grupo do WhatsApp da série, tá? Porque tem 2 grupos de WhatsApp rolando. O da série, Como Vencer o Pecado Sem Esforço Próprio. E agora, ontem, nós iniciamos, eu e minha esposa, um projeto que é o projeto DNA do Lar, que fala sobre casamento e família, que é outro grupo do WhatsApp. Todos esses vão ter assuntos mais profundos, vão ter talvez o pecado também, conversas mais no Zoom, evento presencial, e essas pessoas vão estar mais perto e vão ter essas informações mais rápido. E você que se vê nessa luta, ou você que conhece alguém que se vê nessa luta, aconselho você comprar e dar de presente esse livro. É só você clicar lá no link da bio, preencher o questionário, enviar o Pix ou fazer a compra, que o livro é enviado no mesmo dia, ou no máximo no outro dia, para sua casa, ok? Então é isso, pessoal. Na terça-feira que vem, às 8 horas da manhã, deixa eu ver qual que é o tema do capítulo da terça-feira que vem. Esse é um assunto muito importante, a verdadeira luta entre a carne e o espírito. Nós aprendemos isso de forma tão errada, a luta entre a carne e o espírito. Eu falo sobre a verdadeira luta entre a carne e o espírito, certo? Então, show! Até terça-feira que vem e vai olhando aí os stories, acompanhando, peça as informações, opiniões, que eu estou aqui para servir você. Tchau, tchau.